Então, a gente chegou num baré, né? Tá errado, deixa eu consertar aqui. E aí, o que acontece? A gente vai beber depois de falar o Bicarte Amazon, né? E recitar, e de recitar a benção do vinho. Aí a gente vai fazer essa meditação aqui, tá vendo? Essa meditação. Acender cada uma como se fosse uma vela, deixar essas letras trabalharem com o nosso da arte, com nossa mente, como a gente vai ver, né? E aí agora a gente chega aqui no Acadetam, né? Ou seja, é o copo de vinho, né? De Morim Cadinute, né? Acadetam Elohim com letras central subindo em nível, ou seja, você já está trabalhando a parte superior lá de Biná. E aí você vai meditar no Aleph, o Kaf, o Dalet, o Tav e o Mem, né? Essas letras são potes de pensamentos divinos, né? Quando você chega nesse nível de entendimento, você está dando saltos de consciência. O que é um salto de consciência? É você estar chegando a níveis maiores, você está saindo do nível da confusão mental que é formada por Zerampin, né? E você veja, tudo que existe nesse mundo é permissão de Deus, inclusive os pensamentos. Mas quando esses pensamentos eles saem da Torá, eles são levados para outros níveis baixos. Por quê? Porque agora o ser humano ele vai entender da forma que foi criado dentro da mente dele o que é Deus, né? O que é Deus. Enfim, aí a Torá ela serve para limpar isso, para tirar essa como se diz, se tirar essa idolatria da cabeça, tirar esses quatro reinos que existiram da cabeça da pessoa. Muito bem. O que é, né? O que é Morim Sheni e Morim Kadnut Erishon, né? Morim Kadnut Sheni, né? Nível de intervenção divina em função do cumprimento da Alahá, né? No primeiro nível de proteção, por exemplo, você está sendo abençoado, né? Intervenção por comer caché, por respeitar a nidá da mulher. Então, você está sendo respeitado por todas essas coisas. E aí, o que acontece? Você, então, está recebendo uma bênção por isso, né? E não meramente por uma questão de estar, né, de estar recebendo à toa. Embaixo, o nível de intervenção divina, independente da ação do homem. Quer dizer, a parte de cima e a parte de baixo, eles vão trabalhar de acordo com aquilo que o Eterno colocou. Aqueles que vão fazer peça, eles vão poder atrair essas bênçãos de uma forma diferenciada. E aí, o que significa? O nosso cérebro é dividido em duas partes, lado esquerdo, lado direito, e cérebro pequeno e cérebro grande. Dessas duas partes, você tem essas divisões, né? Por isso que tem que se ter os pinguinhos de vinho dentro do próprio ceder, né? Para que a pessoa possa chegar a esse nível intelectual aqui. Ó, tá vendo? E aí o que acontece? Quando ela chega nesse nível, ela está trabalhando esse lado aqui, ou seja, Morim Kadnut Sheni, Morim Kadnut Irishon, a gente está falando de Biná, cérebro grande e cérebro direito. Lembra? A gente tem a árvore seferótica, tem o lado direito e o lado esquerdo. Lado direito, Adão, ou seja, representa o homem. Lado esquerdo representa a mulher. Então, também está se falando dos dois querubins, os dois querubins representam lado direito e lado esquerdo do cérebro. Lado direito e lado esquerdo do cérebro.
conforme você está bebendo no ceder de peça, você está trabalhando o seu cérebro, quanto esses 4 impérios, né? Moringa de Lot Chenin, né? Que agora é o cérebro grande, ok? Então você está trabalhando o cérebro grande, que é o lado aqui de Rorimá, ok? Moringa de Lutcheni, máximo nível de intervenção divina, Moshe Rabbeinu subindo no monte, Melech HaMashiach e a redenção do Gan Eden na Terra, ou seja, a pessoa vai chegar a esse nível de satisfação espiritual, pelo menos é o que se espera, né? Não é só uma mesa, a pessoa tem que alcançar esse nível espiritual. Morim Gadinut Rishon, né? Gadinut Rishon, grande nível de intervenção divina, milagres em nossas vidas, né? E aí a pessoa, para ter milagres divinos de uma forma equilibrada, tem que cumprir Shabat, Yom Tov. O que é Yom Tov? Toda festa bíblica, né? E a Brit Milá. Quer dizer, todas essas coisas são importantes, né? São importantíssimas. A gente deve entender que quando a gente está falando de peça, a gente está falando de um acontecimento espiritual. E esse acontecimento espiritual, ele se dá justamente com o mandamento. Existem algumas preparações para serem feitas durante e antes dessa saída do Egito. E é importante a gente frisar que o Eterno não mandou nenhum anjo, ele mesmo veio. E por que ele mesmo veio? Né? Se ele mesmo veio, é porque a coisa estava complicada. Né? Quando o Eterno diz, eu mesmo vou lá, não vai ser nenhum anjo, é porque ele mesmo esteve lá. Quando a gente vai para o livro de Daniel, que o povo de Israel está cativo, e a Kadosh Baruhu ela já está fora, ela já saiu, não está mais naquele nível, o que acontece? O Daniel ele recebe a visita lá de Gabriel, mas o Gabriel não conseguia entrar porque o príncipe lá da Babilônia, aquela força espiritual que tinha sido designada dentro de um desses 4 impérios, ela não deixava ele entrar. E aí teve que vir o Mihael. Mihael entra com esse príncipe lá, começa uma guerra lá, meio que uma força contra força, e aí ele consegue até chegar até Daniel. Nesse caso aqui, não. Nesse caso, o Eterno teve que vir pessoalmente. Todo ano ele vem pessoalmente. Quando a gente vê aqui no livro de Shemot, no capítulo 12, vamos conferir aqui, diz aqui o seguinte, olha lá. Ora, Hashem, Vaiomer, Adonai, El Moshe, Ve'el, Haron, Bearetz, Mitzrayim, né? Ora, Hashem falou, né, a Araão na terra do Egito, dizendo, Harodesh, Razi, Lahem, Rosh, Rodesh, este mês será para vós o princípio dos meses. E este será para vocês o primeiro mês do ano. Nesse caso aqui, esse é o primeiro mês do ano que vai dar entrada para as festas religiosas. Então, está mandando aqui a gente observar esse mês. A questão aqui não é a saída do Egito só, é a observação do mês. Qual mês? Do mês de Nissan, que também é chamado de um mês de Aviv, né? Aleph Beit. Deixa eu ver aqui. Vaiomer, Adonai, Amor, deixa. Este mês será para vós o princípio dos meses. E aí o que acontece? Depois eu vou ver se eu acho o nome aqui que eu não estou vendo. Esse é o primeiro mês. É o mês que vai abrir as estações. Você está entendendo? Esse mês que vai abrir as estações. Então, tem os meses que abrem as 4 estações, tem os meses do meio das estações e tem os meses do final das estações. Então, cada um desses 3 meses, vamos colocar assim, 3 signos, ou 12 tribos que, dividido em 4, vão dar 3, vão estar dentro desses meses. O Eterno aqui está falando de tempos apontados, ou seja, momentos que os astros vão estar
num determinado alinhamento, num determinado padrão que já foi criado por ele e que vai ser captado por aqueles que conseguem fazer essa festa de uma forma correta, né? Aí ele continua aqui, ó, falai a toda a congregação de Israel, né? Daberu El Kol Adat Israel, ou seja, Adat, aqui a palavra da Adat, é todo aquele que entende. Lemor, Beacê, Larodesh, Razê, Veikahu, Lehem, Ishisher, Lebeit, Avot, Sher, Labait. Então, a cada um, ó, dizendo ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Aí ele continua, ó, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, toma lá junto com o vizinho, mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um, fareis conta para o cordeiro, né? Isso tudo é a armação da festa. O cordeiro ou cabrito será sem defeito macho, de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, né? O guardareis, aí você deve guardar até o 14º dia do mês, e toda a Assembleia da Congregação de Israel o matará à tardinha. Ou seja, esse animal deve ser morto. Tomarão do sangue, pô-lo em ambos os umbrais da porta na casa de quem o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado no fogo. A sua cabeça, com as suas pernas e com a sua fissura, todo ele, não pode jogar nada fora. Nada dele deixareis pela manhã, né? Mas o que dele ficar até amanhã, queimá-lo-eis no fogo. Está vendo aqui, ó? Assim, pois, o comereis, com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, os vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa, é a passagem, é o Pêssah, é a passagem. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todo o primogênito da terra, tanto dos homens como dos animais, sobre todos os deuses do Egito, eu, né? Aí ele fala que eu, Ani Adonai, Ani Yudkei Vavikei, eu sou Adonai. Aí continua. Mas o sangue vos será por sinal na casa em que tiver, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Ele continua. Estes dias vos será por memorial, e celebrareis por festa do Senhor através de Adonai, né, por vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo, né? E aqui continua: por 7 dias comereis os pães ázimos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento da vossa casa, porque qualquer que comer pão levedado entre o primeiro e o 7º dia, esse será cortado de Israel. Ou seja, vai ser cortado. E ao primeiro dia haverá uma santa convocação, ou seja, no primeiro dia. Também ao 7º dia tereis uma santa convocação. Nele não se fará trabalho algum, senão o que diz respeito ao que cada um houver de comer. Somente isso poderá ser feito por vós. Guardarei, pois, as festas dos pães ázimos, porque nesse mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esses dias através das vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, ao 14 dia do mês, à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Está vendo? Todo o mandamento está aqui. Por 7 dias não se acha fermento algum nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, esse será cortado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel, né? Disse-lhe: ide, tomai-vos cordeiro segundo a vossa família e imolai a Páscoa, né? O Pêssah. Então tomareis um molho de sopo, embebê-lo-eis
no sangue que estiver na bacia, e marcareis com ele a verga da porta, e os 2 umbrais, mas nenhum de vós sairá da porta de sua casa até pela manhã. Está vendo? Mais um mandamento. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, e ao ver o sangue na verga da porta e ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardareis isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Quando, pois, tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem prometido, guardarei este culto, né? E quando vossos filhos vos perguntarem o que quer dizer com esse culto, são os 4 filhos, né? Respondereis: esse é o sacrifício da Páscoa de Hashem, que passou na casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou a nossa casa. Então, o povo inclinou-se e adorou, né? E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primeiro de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todo o primogênito do animal. E o Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então o Faraó chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, sai do meio do povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco os vossos rebanhos, vossos gados, como tendes dito. E ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam o povo e apressando-se por lançá-lo da terra, porque dizia: estamos todos mortos. Aqui o povo tomou massa antes que ele levedasse, e amassadeiras atadas em seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de pratas e joias de ouros e vestido. E Hashem deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que estes davam o que pedia e despojaram aos egípcios. Assim viajaram os filhos de Israel de Ramsés a Sucote, cerca de 600 mil homens a pé, sem contar as crianças. Também subiu com eles uma grande mistura de gente, e rebanhos e manado, uma grande quantidade de gado. E cozeram bolo ázimos da massa que levaram no Egito, porque ela não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito e não puderam deter-se, nem havia preparado comida. Ora, o tempo que os filhos de Israel moraram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos de Hashem saíram da terra do Egito. Esta é uma noite que se deve guardar a Hashem, porque os tirou da terra do Egito. Esta é a noite de Hashem, que se deve ser guardada por todos os filhos de Israel, através das suas gerações. Disse mais Hashem a Moisés e Arão: esta é a ordenança de Pessa, nenhum estrangeiro comerá dela, mas todo escravo comprado por dinheiro, depois que houvesse circuncidado, comerá dela. O forasteiro ou assalariado não comerão dela. Numa só casa se comerá o cordeiro, não levareis daquela carne fora da casa, nem lhe quebrareis osso algum. Toda a congregação de Israel observará. Quando, porém, algum estrangeiro peregrinar entre vós e quiser celebrar a peça, ao Senhor circundar-se-á todos os seus varões, então chegará e a celebrará, e será como natural da terra, nenhum incircunciso comerá dela. Haverá uma mesma lei para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Assim, pois, fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim o fizeram. E naquele mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Essa é uma história de Pessa, que a gente deve observar muitas coisas. Muitas pessoas vão se perguntar: ué, mas a gente é estrangeiro, a gente não pode celebrar a festa de Pessa. A proibição era para comer do cordeiro que era abatido. Hoje o Pessa é uma lembrança disso que era feito dentro desse rito, quando era feito no templo. Caso um estrangeiro desejasse participar, ele se circuncidaria
e comeria desse cordeiro. A proibição é para se comer o cordeiro, não é para se participar da Agadá, não se ensaiar a Agadá, não é isso que está se falando. Está entendendo? Não é nada disso que está se falando. Existem outros níveis de entender também como funciona essa circuncisão. Essa circuncisão, ela é tirar a orla da lua e permitir que a bênção desça, ou simplesmente um corte no membro sexual? E se esse corte é feito para o homem, como que esse corte não é proibido para a mulher? O pacto do eterno é só com o homem ou é com o homem e com a mulher? Então, são perguntas que têm que ser respondidas, né, e têm que ser também analisadas. Então, não, a verdade é que você tem que estudar a Torá, tem que entender esses conceitos, porque, por exemplo, pode ser um homem guardar toda a Torá e ser uma pessoa muito ruim e não amar o próximo, e ter circuncisão e tudo. A circuncisão não garante nada, não garante nada. Houveram vários reis de Israel que foram homens terríveis, mesmo participando de todos os ritos de circuncisão e etc. Muito bem. O que acontece? Tudo vai conforme a kavaná do seu coração e o que você deseja, né, nessa travessia de Pêssego. Quando a gente tem as palavras de Pêssego, vamos lá. Pessa, não é? Se descreve assim, ó, Pessa. Pessa é salto, então eu tenho Pessa. Eu tenho agora a palavra aqui do lado, matizar. E eu tenho a palavra maror. São 3 palavras de Pessa, né? Matizar, Pessa, matizar e maror, né? Então, são partes do meu ceder, né? Eu criando uma numerologia para essa simbologia, para que eu possa entender o que está acontecendo, né? Agora a gente começa a abrir as festas, começa a vir, né, os preparativos para as próximas festas. Então, eu devo entender aqui agora de uma forma mais concreta o que vai acontecer, né? Eu tenho o PEI, que é 80, o Summer, que é 60, o RET, né, que é 8. Então, eu tenho aqui, ó, vamos lá fazer a conta, gente, 148, não é isso? Então, aqui, nesse resultado aqui dessa somatória aqui, eu tenho 148. Vou botar aqui os resultados. 148. Agora eu tenho matizar, né? Vamos ver a soma de matizar. Ok? 40. O MEN 40. SAD é 90. E o RE, ele é 5. Então, aqui eu tenho 135. Na palavra maror, eu vou ter 40 do MEN novamente. Eu vou ter 200 do REIX. Eu vou ter mais 200 do outro REIX e vou ter 6 do VAV. Então, aqui eu tenho 446.
446. Esses números, eles representam a somatória total da palavra que eu tenho aqui entre Pessa, Matizá, Maror, né? E vai me dar, vamos fazer a conta aqui, deixa eu abrir aqui a calculadora. Ó, 148 mais 135 mais 446 igual 729. Vamos botar aqui, ó, 729. Esse 729 eu vou botar em negrito porque é a nossa soma master, né? Vamos criar um fundo para ele. Fica bem legal, ó. 729, né? Aqui vai dar 11, vai dar 18, no final vai dar 9, né? E aqui embaixo eu tenho a palavra Kra-Satã, né? A gente vai entender o que é Kra-Satã. A última palavra vocês já sabem o que significa. Kra é choro? Oi? Não, não é choro. Kra é choro. Não, não é choro, não. Te dá a frase completa já já, peraí. Te explicar o porquê essa frase. Então, aqui eu tenho 370. Trezentos, né? Mais 9. Mais 50 ali em cima. A gente vai chegar aqui a nossa somatória, né? Vamos lá. Deixa eu abrir a calculadora aqui. A gente tem a calculadora, vai mais rápido, né? Os cabalistas de antigamente tinham mais trabalhos, né? Então aqui a gente já sabe que vai dar 370. Precisa mais 359. 729, certo? Então, o valor de Pessa, salto, matizá, pão sem levedura e ervas amargas, né? Maror, tem a mesma gematria de Kra-Satã. O que acontece? Deter, né? Deter o lado negativo. Você está detendo, né? Destrua, destrua o promotor. Destrua aquele que vai te acusar. É isso que está falando. Por isso que o próprio Eterno vem. Porque quando o negativo ele vem com uma acusação, ele não vem para brincar com a sua vida. Ele quer te destruir. De brincadeira, ele não está nem aí para você. Ele quer realmente fazer o papel dele muito bonito. Ele quer acabar com você. Ele quer acabar com a sua vida num outro mundo. Ele quer realmente te destruir. Ele não vai brincar com você. O lado negativo, ele não vai brincar com você. Ele só age quando o Eterno permite. Sim, mas a maioria das pessoas, elas estão fora daquilo que o Eterno permite. Então, a gente precisa de uma proteção extra. Por isso que o próprio Eterno, né, vem nessa época. E essa palavra Kra-Satã, que tem a mesma gematria lá, mostrando que o Eterno está vindo destruir
essa força negativa na vida das pessoas, daqueles que se colocam dentro de peça e que agora começam a levar isso com muita seriedade na sua vida, porque isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Você vê que houve uma força, porque o Eterno é um momento que ele não usa ninguém, ele mesmo vem para defender o povo de Israel. Então, quer dizer, é um momento que o Eterno vem e ele vai passar na sua casa e vai ver se você guarda a Torá, se tem o Rê de Torá, que é 5 livros de Torá, se tem realmente um sacrifício de Torá, se você tem um ano. O que é Nissan? Nissan é Ares, que é um cordeiro, representa um cordeiro. Se você tem um ano de esforço de festas bíblicas, se de repente, naquele dia que tinha uma festa bíblica, um Shabat, não, vou para... Hoje é Shabat, mas eu vou para a casa do fulano de tal, lá está melhor. Você desfez de um Shabat para ir para uma coisa que não faz... não vai fazer diferença na sua vida, porque o que vai fazer diferença é se nesse ano você tem um cordeiro perfeito. E se você não tem, quer dizer, já faltou um pedacinho do seu cordeiro. Outro dia eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Sempre você vai trocando a Torá por coisas levianas, como que se isso fosse uma brincadeira. Né? Não estou falando todos, mas a maioria das pessoas fazem isso. Elas levam como se fosse uma brincadeira e parece que conforme o Eterno ele vai dando mais, por exemplo, mais privilégio para a pessoa, ela vai fazer lá como foi o caso lá do Balaque, né, do Bilã, que o Eterno falou, não vai. Aí na segunda parte, quando a coisa melhora, que vem os reis, vem os príncipes, tudo, chamar ele vai. Quer dizer, então, a questão de se seguir a Torá é uma questão que você não vai desobedecer em caso nenhum. Você não deixa essa questão se criar na sua cabeça. Você nem permite que isso aconteça na sua vida. Então, você leva uma vida diferenciada. Isso é, se a pessoa desejar, você tem um direito de fazer tudo. Quando chega, então, nesse momento que começa a vir essas acusações, que começa é um mundo de equilíbrio. É um mundo que vai ser equilibrado. No ano que vem, que aí quando chega Yom Kippur, que agora começa as coisas ficarem sérias, aí no ano que vem a gente vai ver. Veio o Covid, caiu um avião com 300 pessoas, teve uma pessoa que não sei aonde, morreu não sei quem, porque não houve uma proteção espiritual com a pessoa. A pessoa ela foi acusada, o tribunal de acusação ele foi bem certinho, ele criou e ele colocou tudo certinho. O seu César que trabalha em fórum, que é advogado, ele sabe como a coisa funciona. Ele sabe como os advogados eles fazem. O de acusação, ele não quer saber se a pessoa é inocente, ele quer provar que ele é culpado. E o que está defendendo não quer saber se ele é culpado, quer provar que ele é inocente. E o Tribunal Celeste ele tem esse papel. O Tribunal de Acusação, que é negativo, e é o chefe, dirigido por Satã, ele está pronto para te destruir. Mas ele não está pronto para te destruir de brincadeirinha, ele não está rindo para você, porque ele quer que você se dê mal. Não, ele quer te destruir. Ele quer que chegue o final, não da sua vida só nesse mundo, na vida em todos os mundos. Para que você não tenha a ressurreição, para que você não possa participar do Olam Rabá, para que você só viva essa vida. E aí o Eterno está te dando uma chance agora de você começar uma caminhada muito séria, e que você não deve olhar para trás, né? E aí o que acontece? O Eterno, então, ele bota o que você deve fazer. Essa palavra Kuf, Reish, Ain, Shin, Tetinum, que também são palavras hebraicas e são uma desorganização que vai criar essa força espiritual, porque essa força espiritual também, ela é essa aqui, né? Não essa aqui, porque essa aqui é para deter, destruir, Krá, né? 310, 370, né? Que no final vai dar 10, 3 mais 7, 10. Destruir essa força
para que ela não tenha controle para essa vida. Você vai encontrar justamente no Terrilim 119, você encontra essa conjunção. Então, você vai ler o Terrilim 119. No Terrilim 119, existe passuques para determinar cada letra, o Aleph, o Beit, o Gimel, o Dalet. Então, lá você vai procurar a letra Kuf, a letra Reish, a letra Ain, Shin, Tet, Nun, ele exatamente nessa ordem que está aqui. Tá bom, gente? Essa é a aula de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham aprendido. Tá bom? Shalom. 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 Até a próxima. Até amanhã à noite, né, na aula de hebraico. Tá Shalom, bom? shalom. Vai ser Shalom. 19 horas, né, Moreira? E a hora, Moreno? 19 horas, né? Não, a hora de peça, que ficou de dizer o horário correto. Não sei Da o quê. peça? Sim. Eu vou passar para vocês, ainda tem tempo. Ainda tem uns Tá. 10, 11 dias aí. O meu problema é por conta do plantão, que eu te falei. Não, faz mal. Você está salvando vidas, o Eterno entende, tá bom? O Eterno sabe o lugar que cada pessoa está. Ele que colocou elas lá, tá bom? Bom. Shalom, até a próxima, gente. Um abraço. Shalom.